Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula será de ciências, tá? Então, o que é que eu vou pedir para vocês terem atenção, escutar bem a nossa aula de hoje e acompanhar todos os nossos assuntos, tá? É muito importante vocês assistirem às aulas, tá? Nas nossas aulas, vocês vão estar acompanhando todo o nosso conteúdo. Vou pedir que nesse momento vocês peguem o livro de vocês de ciências, tá bom? Quando você está pegando o seu livro de ciências, eu vou estar compartilhando com você o nosso slide da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje de ciências, né, com a data do dia 9/6, nós vamos estar falando sobre a dilatação dos corpos, né? Na nossa aula passada, vocês lembram, nós falamos das propriedades da matéria. Vocês lembram? Onde a gente citou cada propriedade, todas as suas características, né? A função de cada uma, né? A gente teve essa aula. Hoje, nós já vamos ver sobre a dilatação dos corpos, tá? Então, peço que vocês tenham atenção, escutem bem, coloquem o livro, né, nas páginas da aula, que é para vocês irem acompanhando todo o nosso assunto. Quando a temperatura aumenta, é causada uma agitação maior das moléculas e, consequentemente, aumenta a distância entre eles, pois quanto mais, né, nas moléculas vibram, mais os espaços elas vão ocupar. Então, se você observar bem, quando a gente coloca uma panela de água, né, fervendo assim, primeiramente ela vai estar fria, vai estar no seu ambiente natural, né? Esses movimentos, essas moléculas vão começar nessa agitação quando a água começar a esquentar. Vejam que quando colocamos uma panela no fogo, no seu ambiente natural, o que é que vai acontecer, né? Ela vai estar ali no seu ambiente natural, vai estar ali. A panela ela vai começar a aquecer. Quando a partir do momento em que a panela começar a aquecer, né, vai aparecendo umas bolhas, não é isso? Nessas bolhas, o que é que acontece, né? Vai criando-se mais bolhas, e aí vai fazendo aqueles movimentos, que é justamente, né, é quando se tem a temperatura, quando aumenta a temperatura da água, e aí vai causando toda essa agitação, certo? Então, por isso que a gente vai, né, consequentemente, com o aumento da distância entre eles, né, as moléculas elas vão vibrando. Pode ocorrer, né, a dilatação em matérias nos estados sólido, líquido e gasoso. Lembrando, né, que o sólido, vamos citar aqui um exemplo de um sólido, né? O sólido é quando já vai estar, né, naquele ambiente, né, onde, por exemplo, o sólido é aquela parte onde está o gelo. Por exemplo, se eu pegar aquelas cubas, né, ou então mesmo um copo descartável, e colocar no estado líquido, né? Está aquele seu ambiente natural, está no seu ambiente líquido, e aí eu
coloco no congelador, deixo lá por algumas horas, ao retirar, né, vai estar no seu estado gasoso, não é isso? Quando no sólido, né, sólido vai estar no seu estado, no gasoso, já vai estar quando eu pego uma panela de água, seu ambiente natural, coloco para aquecer, vai estar saindo aquele vapor. E esse vapor já vai estar no lado gasoso. E o líquido é só pegar uma cuba de gelo, né? Colocar no fogo, colocar para derreter, ele se tornará líquido. Então, pode ocorrer a dilatação, né? Em materiais, né? Nos estados sólido, líquido e gasoso. E vamos ver agora o que significa dilatometria. Que é isso? Você já ouviu falar dessa palavra, né? Dilatometria? O que é isso? Vamos ver agora a sua definição. É a ciência que estuda a dilatação dos corpos. Então, quando estudamos a dilatação dos corpos, está se referindo à dilatometria, tá? Vai estar se referindo a isso. Vamos lá. Caso a temperatura ela diminua, ocorrerá a operação inversa. Os corpos irão se contrair. Os líquidos não possuem forma. Esses serão montados de acordo com um recipiente. Por exemplo, o exemplo anterior que eu citei para vocês foi aquele exemplo de que se nós pegarmos uma panela, colocasse a água, ela estaria no seu ambiente natural. A partir do momento em que colocamos no fogo, ela vai se aquecer. Aquecendo, vai aumentando a temperatura. Aumentando esta temperatura, certo? Vai ocorrer os movimentos das moléculas. Aqui já diz o caso contrário. O que é que vai ocorrer? Diminui, né? E vai acontecer a operação inversa, que é o contrário daquela que eu estava explicando para vocês, que os corpos eles irão se contrair. Por quê? Porque aquele vapor todo, né? Aquele movimento todo que estava das moléculas, o que vai acontecer? Ela vai se tornar líquido, né? E não vai possuir forma. Aí sim, por isso que aqui eu coloquei vários tamanhos e recipientes diferentes, né? Porque vai depender muito, né, dessa operação inversa. Vamos lá agora para o nosso próximo assunto. A dilatação dos líquidos, né? Ele já deve ser considerada, né, em relação ao seu volume, né? Quando aquecemos o determinado líquido, o recipiente também dilata, né? Então, isso está se referindo à dilatação dos líquidos, né? Quando a dilatação do líquido deve ser considerada em relação ao seu volume, o seu tamanho. Então, isso também ocorre muitas vezes quando aquecemos um determinado líquido, né? Dependendo do seu recipiente. Os líquidos, né, eles dilatam mais que os sólidos. Olha aí, gente, essa informação, né? Os líquidos, eles dilatam mais que os sólidos, pois se o recipiente estiver cheio até a borda, né, e for aquecido, ele certamente irá transbordar. Olha aí, né? Então, por isso que o líquido, né, eles dilatam mais que o sólido. Nós pegamos um recipiente, enchemos de água, né? E aí, de tanto encher, né, essa borda, ao aquecer, ela vai transbordar.
Não sei se vocês já fizeram isso em casa, se vocês tiveram já essa experiência, né? De que quando, né, nós aquecemos, digamos, achamos às vezes, não tá tão cheio, né? Ainda tem um espaçozinho, faltando uns 2 dedos, um dedo. Só que quando esse recipiente, né, tá cheio, né, e começar a ser aquecido, claro que ele vai transbordar. Por que que ele vai transbordar? Porque justamente esse líquido que está nesse recipiente, ele vai se movimentar, gente. E esse movimento que faz, né, dele estar aquecendo, é como se você pegasse assim, uma panela de água, você pode prestar atenção que você colocar uma panela com água e colocar no fogo. Quando ela começar a aquecer, ela vai começar a fazer aquele vapor, né? Aquele movimento. Então, se ela estiver cheia, claro, o que vai acontecer? Ela vai transbordar. A dilatação aparente, né, é o líquido que excede no movimento do aquecimento. Foi aquilo que eu disse para vocês agora nesse instante. Olha, eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Temos uma panela com água e ela ainda começando a se aquecer. Ela não está totalmente quente, ela está começando a aquecer. No momento que ela começa a aquecer, vai fazendo esses movimentos, né? Também tendo essas bolhas. Então, isso é identificado como dilatação aparente, que é o líquido que excede no momento do aquecimento, tá? Então, quando vai tendo esse aquecimento. Vamos agora, ficou claro até aqui, gente, a explicação? Espero que vocês estejam compreendendo um pouquinho, tá? Às vezes o assunto é assim novo, mas é normal. A gente não pode pegar tudo de uma vez, mas a gente vai aos poucos assimilando o assunto, né? Os sólidos apresentam dilatação linear. Por que que ele vai aparecer, né? Os sólidos, né, vão apresentar essa dilatação linear. Vamos lá. Ocorre em apenas uma das suas dimensões, ou seja, no comprimento, tá? Então, isso a gente está falando dos sólidos. Os sólidos, eles apresentam essa dilatação linear quando já ocorre aí nessas dimensões. A dilatação depende ainda do tipo de material de que é feito e da variação de temperatura. Então, a dilatação ela depende, né, também do material e de que é feito, né? A dilatação superficial, né? A gente estava vendo a dilatação linear. Agora a gente vai ver a dilatação superficial. Na dilatação superficial do sólido, 2 dimensões sofrem alterações quando aquecidas, né? O comprimento e a largura, né? Então, quando tem aí, nesse aquecimento, ocorrem essas alterações, né? As alterações do comprimento e a largura, né? Então, ocasiona aí, por isso que ela é chamada de dilatação superficial, tá? Vamos ver a outra. Temos também a dilatação volumétrica, tá?
Na dilatação volumétrica, todas as dimensões do sólido são alteradas com comprimento, largura e altura, né? Então, essa já é bem diferente das outras. Aí eu coloquei aqui o exemplo da dilatação volumétrica, tá? É justamente essa aqui que está aqui no nosso slide, que é a esfera metálica, está fria, e tem a esfera metálica aquecida, né? Nós temos esses dois exemplos, né? Então, vamos aqui aos tipos. Nós falamos do que significa, né? Dilatometria. Falamos também os tipos de dilatação, que é a dilatação aparente, a dilatação linear e a dilatação superficial, né? E também a dilatação volumétrica, onde cada um vai possuir a sua função, a sua característica, na verdade. Então, a gente hoje falamos sobre essa aqui, né? Onde tem, né? Cada uma vai possuir as suas características, as suas formas, certo, gente? Então, não vamos esquecer, tá? Desse assunto. É um assunto novo, como eu falei para vocês, mas isso aí a gente vai adquirindo ao decorrer das nossas aulas. Agora, nós vamos para a hora da atividade, tá? Aquele momento a gente vai estar explicando as atividades que vocês irão fazer. Então, o que é que eu quero agora nesse momento? Pega aí o seu livro de ciências, coloca-se na página 115, a atividade não é prolongada, gente, a atividade até a quarta questão, tá? Atividade simples, fácil, e dá para vocês realizar com tranquilidade, tá? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Vamos lá. Na nossa atividade de hoje, da página 115, da qual eu pedi para que vocês colocassem nessa página, vamos lá. Complete a frase corretamente com as palavras abaixo. Então, quais são as palavras que nós temos no nosso quadro? Dilatam-se, tamanho, volume e corpos, tá? Então, o que é que vocês irão fazer? Vão ler a frase, completar com essas palavras. Gente, vocês podem estar até procurando no texto, tá? No texto ele vai até te orientar a você a responder corretamente, né? Essa frase, né? Sem nenhuma dúvida. Você pode estar até vendo no texto para ver se você fez direitinho. Maria quer pintar as unhas, mas não está conseguindo abrir a tampa de um esmalte. O que ela pode fazer para facilitar a abertura? Vamos lá. Na segunda opção, você tem que analisar, tem que pensar. Tem assim, Maria quer pintar as unhas, mas não está conseguindo abrir a tampa de um esmalte. O que ela pode fazer para facilitar essa abertura? Tá? Então, você vai escrever o que é que Maria pode fazer conforme o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje. Qual é a melhor forma de Maria, né, abrir esse esmalte? Você vai responder. Terceira questão. Marque com X as frases corretas. Quando aquecemos um determinado líquido, o recipiente também dilata. Está correto? Os líquidos possuem forma. Isso é verdade, gente? Os líquidos, eles possuem forma. Dilatometria é a ciência que estuda a dilatação dos corpos. Isso é correto?
Na dilatação superficial dos sólidos, apenas uma dimensão sofre alteração quando aquecida, que é o comprimento. Só temos duas alternativas corretas, tá? Então, veja bem qual é. Quarta questão. Qual é a diferença entre dilatação superficial e dilatação volumétrica dos sólidos? Justifique sua resposta, tá? Você escrever qual é a diferença e tem que justificar a resposta que você colocou, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula. Fiquem atentos, não faltem, tá? Estou aguardando a presença de vocês. Tchau, tchau.